Às 5 da manhã, quando o coração da Avenida Faria Lima em São Paulo começa a pulsar novamente, uma preparação silenciosa para a guerra estava em pleno andamento. No topo de um arranha-céu que perfurava as nuvens em uma cobertura com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, o cérebro por trás da Black Ark Investimentos, Isadora Mendes, já havia concluído sua meditação matinal. Em sua mente ela havia reconstruído com perfeição o fluxo dos mercados globais que haviam oscilado durante a noite. No universo financeiro, ela era conhecida como a alquimista de aço. Um apelido que mesclava a admiração por sua habilidade de transformar empresas falidas, verdadeiros pedaços de chumbo, em ouro reluzente, e o pavor de suas reestruturações impiedosas e decisões de sangue frio. As empresas que passavam por suas mãos renasciam, sem exceção, como corporações de altíssimo rendimento, mas no processo, incontáveis pessoas perdiam seus empregos, suas vidas viradas de cabeça para baixo. As pessoas sussurravam que ela não sentia prazer no dinheiro, mas na própria destruição e criação. Após uma sessão de yoga e um desjejum frugal, ela se dirigiu ao seu closet. Em meio a centenas de peças de grife, sua escolha foi, como sempre, a mesma: um suéter minimalista de cachemira cinza e uma calça de alfaiataria preta. Era sua cor de proteção, um uniforme que não revelava emoções. Para ela, roupas não eram um meio de expressão, mas uma barreira, um véu para se isolar do mundo. Sua cobertura, que servia tanto de lar quanto de escritório, parecia uma vasta galeria de arte. Nas paredes pendiam telas abstratas de Cildo Meireles e Mark Rotto. Em um canto, uma escultura esguia de Giacometti se erguia em sua solidão característica. Eram as melhores obras que o dinheiro podia comprar, mas ela nunca se deteve para apreciá-las. Para Isadora, a arte era apenas mais um ativo de investimento, com maior potencial de retorno. A tela que um dia fora todo o seu mundo agora existia apenas como um número em uma planilha. Presidenta, aqui está o relatório final sobre o Grupo V&V. Sou a voz metálica de Cronos, seu sistema de assistente de inteligência artificial. Grupo V&V. Ao ouvir o nome, um tremor quase imperceptível percorreu o olhar de Isadora. O nome que ela remoía, dia após dia por 18 anos. O nome que lhe roubara tudo e a transformará no monstro que era hoje. Na tela do tablet, surgiu o logotipo do Grupo V&V, a maior operadora de resorts de luxo e shoppings de alto padrão do Brasil. Um símbolo de glamour e sucesso. E no topo de tudo sua inimiga, Valentina Vasconcelos. Não preciso do resumo. Adiante o cronograma da operação. Objetivo final: absorção total dos ativos e reestruturação do Grupo V&V. Nome do código: Prometeu. Sua voz era fria como aço. Prometeu. O titã punido eternamente por ter dado fogo aos homens. Ela planejava tomar tudo que o Grupo V&V havia construído e devolver ao mundo de uma forma completamente diferente. Seria um ato de criação que beirava a blasfêmia, muito além de uma simples vingança. Pelas janelas panorâmicas da cobertura, a manhã paulistana despontava, a garoa fina começando a cair sobre a selva de pedra. Inúmeros arranha-céus, símbolos de sucesso, se erguiam, mas nenhum deles conseguia preencher o vazio em seu coração. A alquimista de aço. Ela estava pronta para sua última transmutação: transformar as cinzas de seu passado no ouro reluzente da vingança. O que quebrou a rotina de Isadora foi um único e-mail. Um convite para um leilão de caridade VIP no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O evento em si, uma congregação de magnatas e celebridades, não lhe interessava. O que prendeu sua atenção foi um nome no final da lista do leilão: Exposição Especial de Valentina Vasconcelos, Reconstruindo o Paraíso. Anexada ao e-mail, uma foto de Valentina, deslumbrante em um vestido de gala, sorrindo radiante em frente a uma de suas obras. Herdeira do Grupo V&V, ela recentemente ganhará fama como uma das artistas emergentes mais promissoras do país. Suas obras, aclamadas por capturarem a essência dos sonhos e desejos da alta sociedade, eram vendidas por fortunas, tornando-se símbolos de status e riqueza. Aquela única foto foi o suficiente para abrir a caixa de Pandora que Isadora mantivera trancada por 18 anos. As memórias do passado vieram como uma inundação.
18 anos atrás, Isadora era uma bolsista pobre em uma prestigiada escola de artes no Rio de Janeiro. Seu universo se resumia a um pequeno quarto em um apartamento modesto na Zona Norte, e sua única janela para o mundo era a tela onde pintava as paisagens que via. Ela não tinha dinheiro para comprar tintas de qualidade ou pincéis caros, mas seu talento era inegável, superando todos os outros. Sua habilidade de capturar a luz era descrita como genial. Mas havia alguém que invejava seu talento: Valentina Vasconcelos, neta do fundador da escola. Apesar de ter à sua disposição os melhores e mais caros materiais de arte, ela não chegava aos pés de Isadora. Valentina sempre rondava Isadora, fingindo ser sua amiga. Ora dava palpite sobre suas pinturas, ora fazia comentários velados sobre sua pobreza. Isa, experimenta essa tinta importada. Viu só? Equipamento de qualidade faz toda a diferença. Nossa, você ainda usa esse papel barato? É por isso que suas pinturas parecem tão sem vida. Isadora se esforçava para ignorar a gentileza venenosa de Valentina, focando apenas em sua arte. Tudo o que importava era o Grande Prêmio de Arte Jovem do Brasil, que se aproximava. Vencê-lo poderia abrir as portas para uma bolsa de estudos na França. Ela apostou tudo na preparação para o concurso, passando noites em claro, derramando seus sonhos e esperanças sobre a tela gasta. Mas sua obra-prima nunca seria concluída. Olhando para o rosto sorridente de Valentina no e-mail, Isadora se lembrou de sua tela rasgada e de seus sonhos pisoteados de 18 anos atrás. Valentina havia lhe roubado tudo. E agora, sobre as ruínas do sonho que roubara, ela estava reconstruindo o paraíso. Isadora não apagou o e-mail. Em vez disso, clicou em imprimir. O rosto sorridente de Valentina deslizou lentamente para fora da impressora. Ela pegou a foto e a fixou no centro de um alvo de dardos na parede. Valentina. Esse seu paraíso de mentira. Eu vou transformá-lo de volta no inferno de verdade. Seu olhar não era mais o de uma investidora caçando números. Era o olhar de uma artista que, para recuperar sua tela perdida, estava disposta a empunhar o pincel do próprio diabo. O incidente que virou a vida de Isadora de cabeça para baixo aconteceu uma semana antes do prazo final do prêmio de arte. Naquela manhã, a escola estava em polvorosa. Uma caneta tinteiro Montblanc de alto valor que estava na gaveta do professor Alves, um velho e respeitado mestre do departamento de artes que mais admirava o talento de Isadora, havia desaparecido. A caneta não era um mero instrumento de escrita, era uma peça de colecionador que pertencera a um famoso escritor, o objeto mais querido do professor. A escola iniciou uma busca imediata nos pertences dos alunos. E para o choque de todos, a caneta desaparecida foi encontrada no fundo da mochila surrada de Isadora. Não fui eu. Eu juro que não fui eu, Isadora gritou, mas ninguém acreditou. A bolsista pobre. O motivo para cobiçar um objeto caro parecia óbvio. Ninguém se apresentou para defender sua inocência. Para piorar a situação, Valentina correu para a sala dos professores, chorando. Professor, meu caderno de esboço sumiu. Todas as minhas ideias para o concurso estavam lá. Com uma expressão de suspeita, os professores abriram o armário de Isadora. Lá dentro, junto com o caderno de Valentina, estava a pintura que Isadora havia passado noites em claro criando para o concurso. A composição da obra de Isadora era surpreendentemente similar aos esboços de Valentina. Tudo se encaixava como uma armadilha perfeita, um roteiro meticulosamente elaborado. Isadora. Como você pôde? Eu confiava tanto em você. O professor Alves a encarou com olhos cheios de decepção e traição. Aquele olhar foi como 1000 facas perfurando o coração de Isadora. Uma comissão disciplinar foi convocada. Valentina e sua melhor amiga Camila Fortes testemunharam em prantos. A Isadora sempre teve inveja das minhas coisas. Ela andava muito angustiada, sentindo que o talento dela tinha um limite. Mentiras venenosas e bem articuladas.
Isadora defendeu sua inocência desesperadamente, mas as evidências eram esmagadoras: a caneta roubada, a pintura suspeita de plágio e o estigma de ser a bolsista pobre. A decisão da comissão foi rápida: expulsão. Em um instante, tudo desmoronou. Seus sonhos, sua honra e, o mais doloroso, a confiança de seu mentor. Com o rótulo de ladra e plagiadora, ela foi forçada a deixar a escola. Ao sair, encontrou Valentina no portão, que se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Por que você tentou voar tão alto? Gente como você nunca deveria ter se misturado com a gente. Esse é o seu lugar. Entendeu?" Naquele momento, o mundo de Isadora se tornou cinza. A tristeza se transformou em raiva e a raiva em um ódio gelado. Naquele dia, ela quebrou seus pincéis. Jurou nunca mais pintar. Em vez disso, faria do mundo sua tela e pintaria um quadro completamente diferente. Ela abandonou o ensino médio, concluiu os estudos através de supletivos, com uma determinação feroz, entrou no curso de economia de uma das melhores universidades do país. Lá conheceu o professor Lira, que reconheceu sua extraordinária habilidade com números e análise. Com sua ajuda, ela bateu as portas do Centro Financeiro de São Paulo. Trocando a tela pelos números, as tintas pelo dinheiro e os pincéis pela calculadora, ela cresceu a uma velocidade assustadora. A dor a fortaleceu, e o ódio a tornou mais inteligente. 18 anos depois, Isadora Mendes era uma das figuras mais poderosas da Faria Lima. Mas em seu coração, a ferida da caneta quebrada e o estigma de ladra ainda estavam vivos e sangrando. Chegará a hora de gravar esse mesmo estigma na alma de Valentina Vasconcelos. Poucos dias após receber o e-mail do leilão de Valentina, outro convite chegou à mesa de Isadora. Um envelope preto ônix com o logotipo do Grupo V&V gravado em prata anunciava: grande inauguração da Ilha Elisia. Ilha Elisia era o projeto no qual o Grupo V&V havia apostado seu futuro na última década. Eles compraram uma ilha desabitada na costa de Angra dos Reis e a transformaram em um resort ultra-privado para a elite da elite. Uma única diária custava dezenas de milhares de reais e o título de membro valia milhões. A festa de inauguração não era um simples evento, era a celebração máxima do poder e da riqueza no Brasil, onde todos os nomes importantes se reuniriam para aplaudir o sucesso do Grupo V&V e exibir suas conexões. No convite em letras pequenas lia-se: este evento também servirá como uma noite de reencontro para os ex-alunos da nossa prestigiada Escola de Artes. Era uma provocação clara de Valentina. Ela queria exibir seu triunfo mais brilhante diante daqueles que nos tempos de escola, ela considerava inferiores. Isadora acariciou o convite. Era o palco perfeito. Mais perfeito do que qualquer cenário que ela pudesse ter imaginado para sua vingança. No exato momento em que Valentina se sentisse no topo do mundo, mais feliz do que nunca, no paraíso que ela mesma construiu com tanto esmero, Isadora faria tudo desmoronar. Ela não iria mais fugir ou se esconder. A Isadora do passado era uma fracassada expulsa. A Isadora de hoje era uma jogadora mais poderosa do que qualquer um naquela festa. Eu vou. É claro que eu vou, ela murmurou para si mesma. Pressionou o intercomunicador. Alex. Quero a lista de convidados da festa de inauguração da Ilha Elisia. E quero tudo sobre o Grupo V&V na minha mesa. Especialmente sobre Valentina Vasconcelos e Camila Fortes. Não me poupe de nada, nem mesmo das fofocas mais triviais dos últimos 18 anos. Sim, senhora. Mendes, a voz leal de seu assistente Alex, soou pelo alto-falante. Desligando a chamada, Isadora olhou novamente para o convite. Aquilo não era mais um fantasma do passado. Era um convite para o inferno, a declaração de guerra que daria início ao seu julgamento. Da gaveta, ela tirou uma velha caneta tinteiro. Um presente que deu a si mesma após fechar seu primeiro grande negócio na Faria Lima. Era o mesmo modelo que Valentina havia roubado dela 18 anos atrás. Com aquela caneta, ela preencheu o cartão de confirmação com seu nome, em uma caligrafia elegante e firme. Isadora Mendes.
Valentina, no paraíso que você preparou, eu vou te presentear com o seu próprio inferno. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Era o sorriso frio e cruel de um predador diante de sua presa. A hora do reencontro se aproximava. No momento em que decidiu comparecer à festa na Ilha Elisia, Isadora se transformou novamente na estrategista fria. Sua vingança não seria uma explosão emocional, mas uma guerra sofisticada, mobilizando todos os recursos e o pessoal de seu vasto império financeiro, a Black Ark Investimentos. Ela convocou a unidade mais secreta e competente da empresa, o Esquadrão Fantasma. Composto por ex-agentes da ABIN, os melhores analistas quantitativos da Faria Lima e hackers geniais, eles eram especialistas em desmontar e reconfigurar alvos dentro dos limites da legalidade. O alvo desta vez é o Grupo V&V. O objetivo final é o desmantelamento completo do grupo e a reorganização de seus ativos. A voz de Isadora ecoou baixa e grave na sala de situação conhecida como o Cubo, localizada no subsolo mais profundo da sede da Black Ark, um lugar que oficialmente não existia. As paredes do cubo, compostas por telas inteligentes gigantes, exibiam hologramas da complexa estrutura de governança do Grupo V&V, sua situação financeira e informações sobre a família proprietária. O nome da operação é Prometeu. Vamos arrancar a ilusão de paraíso que o Grupo V&V vendeu ao público, expor sua verdadeira face e devolver seus ativos ao mundo de uma maneira completamente diferente. O líder do Esquadrão Fantasma, de codinome Cifra, apresentou seu relatório. Presidenta, o Grupo V&V parece glamouroso por fora, mas está cheio de rachaduras. Em particular, os empréstimos de financiamento de projeto que eles contraíram para a Ilha Elisia são substanciais e arriscados. A estrutura é extremamente vulnerável a flutuações nas taxas de juros ou a uma queda na confiança dos investidores. Como eu esperava. Um castelo construído sobre vaidade desmorona com uma simples brisa, murmurou Isadora. Suas instruções foram específicas e rápidas. Primeiro, abalem os credores estrangeiros do Grupo V&V. Usem nossa influência para bloquear a rolagem da dívida e pressionar por um pagamento antecipado. Vamos criar uma crise de liquidez. Segundo, usem ONGs ambientais e a mídia. Levantem suspeitas de que a construção da Ilha Elisia destruiu ecossistemas protegidos e possui graves falhas de segurança. Mas permaneçam nas sombras. Façam parecer a voz autêntica de grupos de cidadãos preocupados. Terceiro, dominem as redes sociais. Espalhem conteúdo que destaque a extravagância do Grupo V&V e a imoralidade da família. Estimulem a inveja e a raiva do público. Criem uma narrativa negativa sobre o paraíso para poucos deles. E por último, no dia da festa de inauguração, quando eu der o sinal, executem a fase final da operação. Para que possamos tomar tudo deles no momento de sua maior felicidade. A equipe se moveu com precisão militar. A sombra do gigantesco predador financeiro se estendia silenciosamente sobre o Grupo V&V, que, alheio a tudo, preparava sua festa, sem sonhar que seu adversário não era um concorrente, mas a personificação de uma vingança cultivada por 18 anos. Enquanto isso, Isadora examinava a lista de convidados da festa. Valentina, Camila e a maioria de seus ex-colegas viviam vidas luxuosas, amparados pela fortuna de seus pais. A única pessoa que construíra um império do nada era ela mesma. Ela leu atentamente os perfis de Valentina e Camila. Havia rumores persistentes de que Valentina, sob o pretexto de ser uma artista, na verdade contratava pintores fantasmas. Camila, por sua vez, aumentara sua fortuna através de múltiplos casamentos e divórcios, vivendo como a principal fofoqueira da alta sociedade. O lixo nunca muda, Isadora riu amargamente. Eles apenas aprenderam a conviver com o próprio mau cheiro. Suas vidas eram deslumbrantes por fora, mas ocas por dentro. Como castelos de vidro prontos para estilhaçar ao menor impacto. E ela segurava o martelo mais poderoso para quebrá-los. A data da festa se aproximava. No mercado financeiro, rumores de origem desconhecida sobre o Grupo V&V começaram a circular. Grupos ambientalistas emitiram declarações apontando problemas na Ilha Elisia.
Mas ninguém ainda sabia que por trás de tudo isso estava a vingança de uma jovem artista cujos pincéis foram quebrados 18 anos antes. A Operação Prometeu estava apenas começando, seu prelúdio silencioso, porém inexorável. No dia da grande inauguração, o pier privado para a Ilha Elisia fervilhava com figuras que representavam a riqueza e o poder do Brasil. Magnatas, celebridades, artistas e políticos chegavam em helicópteros e iates particulares. Seus rostos exibiam uma mistura de privilégio e curiosidade por terem sido convidados para a ilha mais exclusiva do país. Ao desembarcar, uma paisagem tão perfeitamente projetada que parecia irreal se revelava. Edifícios minimalistas de mármore branco, uma lagoa de cor esmeralda e obras de arte contemporânea espalhadas pela ilha. Tudo era um testemunho do gosto estético de Valentina e do poderio financeiro do Grupo V&V, um paraíso na Terra. A festa acontecia no salão principal, com paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante do oceano. Em meio a centenas de convidados que saboreavam champanhe, a anfitriã, Valentina Vasconcelos, fez sua entrada. Usando um vestido branco que a fazia parecer uma deusa, ela caminhou de braços dados com seu pai, o presidente do grupo, recebendo todos os holofotes. Agradeço a todos que reservaram seu precioso tempo para estar conosco na Ilha Elisia. Com um sorriso elegante, ela absorvia os elogios. Ao seu lado, como uma sombra, Camila Fortes animava o ambiente. No auge da festa, uma figura inesperada surgiu na entrada do salão. Sem vestidos extravagantes ou joias ofuscantes, apenas um simples vestido preto de seda que fluía com as curvas de seu corpo. Mas dela emanava uma presença avassaladora que alterou a atmosfera do lugar. Era Isadora. Ela mostrou seu convite ao segurança e entrou lentamente. Sua chegada foi como uma pedra atirada em um lago calmo, criando ondulações sutis na festa. Quem é ela? Nunca a vi antes. Ouvi dizer que é uma figurona da Faria Lima que veio de São Paulo. É a presidente da Black Ark, sussurraram alguns financistas que a reconheceram. Mas a maioria de seus ex-colegas não a reconheceu. A garota tímida e sombria de 18 anos atrás e a mulher fria e imponente diante deles pareciam duas pessoas completamente diferentes. Foi então que alguém chamou seu nome. Espera. Isadora? Era Camila. Ela se aproximou de Isadora com uma expressão de surpresa e cautela. A voz de Camila fez com que o olhar de Valentina, o centro das atenções, se voltasse para elas. Ao ver Isadora, Valentina congelou por um instante. O fantasma de seu passado, a pessoa que ela menos queria ver em seu paraíso perfeito, havia aparecido. Mas ela rapidamente recompôs a expressão, forçando um sorriso relaxado enquanto se aproximava. Isadora recebeu todos os olhares sem se abalar, caminhando em direção ao centro da festa. Seus olhos estavam fixos em um único ponto, Valentina. O reencontro depois de 18 anos. Uma como a rainha do paraíso que criará. A outra como a deusa da destruição que viera para incendiá-lo. Ela parou bem em frente a Valentina. E então, com uma voz baixa, mas que todos podiam ouvir, disse: "Quanto tempo, Valentina? O paraíso que você construiu. É realmente lindo." Sua voz não continha emoção alguma. Mas foi justamente essa frieza que subjugou Valentina. A chegada de Isadora era a sombra sinistra lançada sobre a festa deslumbrante, o sinal para a abertura grandiosa de sua ópera de vingança. A noite em Elisia mergulhava agora na calmaria que precede a tempestade. Apesar da tensão desconfortável trazida pela chegada de Isadora, Valentina vestiu sua máscara de anfitriã profissional. Ela examinou Isadora de cima a baixo rapidamente e depois expressou uma alegria exagerada. "Nossa, Isadora! Que surpresa! Você sumiu do mapa e de repente. Parece que a vida te tratou bem, hein?" O tom carregava um subtexto claro. "O que você está fazendo em um lugar como este?" Ela parecia não saber, ou fingir não saber, que Isadora era uma gigante da Faria Lima. Camila, ao seu lado, acrescentou: "Pois é. Me fez lembrar dos velhos tempos. Você ainda pinta?" Era uma pena desperdiçar tanto talento. A ênfase na palavra talento era uma zombaria sutil,
uma lembrança do rótulo de plagiadora de 18 anos atrás. Isadora, percebendo a intenção delas, respondeu com um sorriso sereno. Eu parei de pintar. Descobri que o mundo tem coisas muito mais interessantes que uma tela. Mas vocês continuam as mesmas. Especialmente você, Valentina. Ainda tem um dom incrível para criar coisas bonitas. Parecia um elogio, mas continha uma farpa gelada, o dom de criar ilusões. Valentina fez uma careta de desagrado por um instante, mas logo se desculpou, dizendo que precisava cumprimentar outros convidados. Isadora caminhou lentamente pelo salão, misturando-se naturalmente aos grupos de ex-colegas. Ela não revelou muito sobre si mesma, dizendo apenas que administrava uma pequena empresa de consultoria de investimentos em São Paulo. Os antigos colegas não lhe deram muita atenção, estavam mais interessados em avaliar a riqueza e o status uns dos outros. A Valentina não é incrível? Imagina só construir uma ilha inteira como esta. Ela deu sorte de ter o pai que tem, né? Mas ela é a artista do momento. Dizem que um quadro dela vale centenas de milhares. E a Camila soube que vai se divorciar de novo. Desta vez, está com o magnata da tecnologia. Que mulher! Isadora girava lentamente sua taça de champanhe, observando as conversas. Parecia um baile de máscaras. Todos usavam a máscara do sucesso e da felicidade, mas por baixo fervilhavam a inveja, o ciúme, a vaidade e a insegurança. Valentina era a estrela do baile. Ela se aproximava de um político influente com uma saudação elegante, conversava com um ator famoso como se fossem velhos amigos. Cada gesto, cada expressão gritava: eu vivo em um mundo diferente do de vocês. Isadora se dirigiu propositalmente à área onde as obras de Valentina estavam expostas. As pinturas, sob o tema Reconstruindo o Paraíso, eram feitas de cores vibrantes e composições sensuais. Mas não havia profundidade ou filosofia nelas. Pareciam conchas vazias besuntadas com tinta cara. Gostou das minhas pinturas? Perguntou Valentina, que havia se aproximado sem que ela percebesse. Sua voz transbordava confiança. São lindas. Como uma miragem, respondeu Isadora. Uma miragem? Sim. Tão perfeitas que parecem que vão desaparecer a qualquer momento. O rosto de Valentina endureceu. Isadora olhou diretamente em seus olhos e acrescentou: um edifício com fundações fracas, não importa quão lindamente seja construído, está destinado a desabar. Não era uma crítica à pintura. Era um aviso claro, direcionado ao grupo V e à própria Valentina. Desconfortável, Valentina se afastou. A valsa das máscaras continuava, uma dança de enganos e aparências. Sozinha no meio do barulho, Isadora permanecia calma. Como uma predadora observando sua presa, ela absorvia cada detalhe da hipocrisia e da vaidade deles. A hora em que as máscaras cairiam e a festa glamourosa se transformaria em um pandemônio estava próxima. Ela estava apenas esperando o momento mais dramático. O clímax da festa era a cerimônia oficial de inauguração da Ilha Elisia. As luzes se apagaram e na tela do palco, um vídeo emocionante mostrava o nascimento da ilha. Quando o vídeo terminou, Valentina subiu ao palco sob os holofotes. Ela abriu seu discurso preparado, sua voz cheia de confiança e orgulho. Senhoras e senhores, bem-vindos à Ilha Elisia. Este não é apenas um resort. É a materialização de um sonho, a visão do grupo V transformada em realidade. Ela falou sobre a inspiração para a ilha, o conceito do design e sua ambição de que Elisia se tornasse o centro da cultura de luxo no Brasil. Os convidados aplaudiram seu discurso. Perto do final, como se fosse um comentário espontâneo, mas claramente direcionado, ela acrescentou: desde criança eu sempre amei criar. Mas há pessoas no mundo que, por não terem talento para criar, se contentam em roubar e imitar o que é dos outros. Ao ouvir isso, os olhares de alguns ex-colegas se voltaram para Isadora. Valentina, saboreando o momento, continuou: a verdadeira beleza e o verdadeiro valor nunca podem ser roubados. Eles nascem apenas da paixão pura e do trabalho árduo. E esta Ilha Elisia é a prova disso. Um espaço de sonho que ninguém pode imitar, que só nós poderíamos criar.
Era uma autojustificação para o crime que cometera 18 anos atrás, um insulto público a Isadora. Com seu sucesso, ela tentava legitimar até mesmo suas ações mais covardes do passado. Era o auge da arrogância. Após o discurso, abriu-se um tempo para perguntas. Repórteres e convidados fizeram perguntas elogiosas. Quando a sessão parecia caminhar para um final harmonioso, uma pessoa levantou a mão silenciosamente. Era Isadora. O mestre de cerimônias lhe deu a palavra, e todos os olhos se voltaram para ela. Isadora se levantou e olhou diretamente para Valentina no palco. Sua voz era calma, mas cortou o ar da festa como um caco de gelo. Senhora Vasconcelos, sua visão é admirável. No entanto, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a base realista que sustenta essa visão. Ela levantou um tablet e continuou. A senhora tem conhecimento de um empréstimo sindicalizado de 300 milhões de dólares que o Grupo V&V obteve através de uma empresa de fachada nas Bahamas para o projeto da Ilha Elisia? Este empréstimo, atrelado à taxa Libor, com a recente alta dos juros, deve mais do que dobrar o encargo anual de juros do Grupo V&V. Vocês têm um plano de contingência para isso? O salão ficou gelado. Isadora havia mencionado informações de um empréstimo secreto com números exatos que nem mesmo especialistas financeiros conheceriam. O rosto de Valentina ficou pálido. Mas a pergunta de Isadora não havia terminado. Além disso, há um relatório indicando que a estrutura de aço usada nos principais edifícios da Ilha Elisia é inadequada para o ambiente costeiro de alta salinidade. Especialistas afirmam que uma grande reforma será inevitável dentro de 5 anos devido ao risco de corrosão. Isso não apenas representa um problema de segurança para o resort, mas também gerará custos adicionais enormes. O que a senhora pensa sobre isso? Suas perguntas não eram meras insinuações. Eram ataques cirúrgicos, baseados em dados precisos e pareceres de especialistas. Os rostos dos empresários e investidores presentes na festa endureceram. O paraíso em que estavam poderia ser, na verdade, um castelo de cartas construído sobre dívidas e riscos. O medo começou a se espalhar. Valentina não conseguiu responder. Ela apenas encarava Isadora furiosa. No auge de sua arrogância, ela começou sua queda livre. A pergunta de Isadora foi a centelha que deu início ao julgamento. A pergunta de Isadora não foi apenas uma pergunta, foi uma declaração de guerra. A atmosfera festiva do salão se estilhaçou, substituída por um frio de ansiedade e suspeita. Valentina, tentando esconder seu pânico, agarrou o microfone. Isso é uma calúnia mal intencionada e completamente falsa. A situação financeira do Grupo V&V nunca esteve tão sólida, e a segurança da Ilha Elisia é impecável. Mas sua voz tremia violentamente, e ninguém acreditou em suas palavras. Os magnatas financeiros e CEOs concorrentes presentes notaram a especificidade das informações de Isadora. Saber de detalhes internos como aqueles era um sinal de que ela, ou a força por trás dela, já estava preparada para um ataque preciso ao Grupo V&V. A festa terminou às pressas, mas o incêndio já havia começado. Os convidados começaram a deixar a ilha apressadamente, seus celulares tocando sem parar. Vendam todas as ações do Grupo V&V agora. Revisem todos os planos de investimento. Ordens urgentes ecoavam. Naquela noite, o conteúdo das perguntas de Isadora foi distribuído para a imprensa financeira global sob o título Black Ark da Faria Lima, relatório de análise profunda sobre o Grupo V&V. Era a bomba que o Esquadrão Fantasma preparara por meses, contendo todos os podres do grupo. O impacto do relatório foi além da imaginação. Na manhã seguinte, assim que a B3 abriu, as ações do Grupo V&V despencaram como uma cachoeira. Atingiram o limite de baixa e ainda assim, as ordens de venda se acumulavam. As agências de classificação de risco rebaixaram a nota de crédito do grupo, e os credores convocaram reuniões de emergência para recuperar seus empréstimos. A mídia estampava manchetes sensacionalistas: Castelo de Cartas, a Ilha Elisia e a crise do Grupo V&V.
As alegações de destruição ambiental e problemas de segurança, vazadas pela equipe de Isadora, levaram a protestos furiosos de ONGs. A Ilha Elisia, antes um paraíso dos sonhos, tornou-se da noite para o dia um símbolo de má gestão e ganância. De sua cobertura em São Paulo, Isadora assistia a tudo em tempo real. Dezenas de monitores à sua frente transmitiam ao vivo o desmoronamento do Grupo V&V. Gráficos de ações, notícias de última hora, reações nas redes sociais, tudo se movia de acordo com seu roteiro. Ela ergueu uma taça de vinho e brindou levemente ao rosto desesperado de Valentina em um dos monitores. A festa acabou, Valentina. Agora é hora de pagar a conta pelo que você fez. Sua vingança não era uma fúria ardente. Era um julgamento frio calculado da forma mais eficiente e destrutiva possível. Ela pretendia tirar de Valentina não apenas seu dinheiro e honra, mas também sua reputação de criadora, algo que ela valorizava acima de tudo. Transformar a obra mais grandiosa de Valentina, a Ilha Elisia, em seu fracasso mais espetacular. Esse era o objetivo final da chama do seu julgamento. Isadora se levantou. Era a hora de ela mesma entrar em cena. A hora de recolher os escombros do castelo em ruínas e sobre eles, pintar um quadro inteiramente novo. Prometeu que roubar o fogo agora usava esse fogo para julgar o mundo. Após a declaração de guerra pública de Isadora, o ataque total da Black Ark Investimentos começou. Não se tratava apenas de derrubar uma empresa, mas de um ataque implacável que parecia destinado a apagar a própria existência do Grupo V&V do mercado. O primeiro ataque ocorreu no mercado financeiro. A Black Ark usou seu vasto poder de capital e sua rede de contatos para lançar uma bomba de vendas a descoberto, short selling, sobre as ações do Grupo V&V. Ao mesmo tempo, desestabilizou o preço de todos os derivativos relacionados ao grupo, espalhando pânico pelo mercado. Outros fundos de hedge, como tubarões sentindo o cheiro de sangue, seguiram a Black Ark e se juntaram à venda a descoberto. O Grupo V&V não teve como se defender. O segundo ataque foi travado na arena da opinião pública. O Esquadrão Fantasma de Isadora editou sutilmente as informações sobre os escândalos da família Vasconcelos coletadas ao longo de meses, e as vazou para veículos de jornalismo investigativo influentes e influenciadores digitais. As suspeitas de evasão fiscal e apropriação indébita do Sr. Vasconcelos, a controvérsia sobre Valentina contratar pintores fantasmas e plagiar obras, a vida pessoal conturbada e o luxo ostensivo de Camila. Conforme a face feia deles era revelada, a fúria do público atingiu o ápice. Slogans como boicote ao Grupo V&V e fim dos impérios familiares dominaram a internet. O terceiro ataque foi uma pressão legal e institucional. A Black Ark, através de escritórios de advocacia parceiros, solicitou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos uma investigação sobre as acusações de evasão fiscal internacional do Grupo V&V e denunciou a destruição ambiental na Ilha Elisia à Unesco através de ONGs internacionais. O governo brasileiro, pressionado pela opinião pública, iniciou uma ampla investigação fiscal e criminal sobre o Grupo V&V. Não havia mais para onde fugir. A sede do Grupo V&V tornou-se um caos diário, invadida por equipes da Polícia Federal em operações de busca e apreensão, credores à beira da falência e manifestantes. O Sr. Vasconcelos era convocado diariamente para depor e finalmente foi indiciado por corrupção e desvio de fundos com seu passaporte retido. Isadora comandava tudo do Cubo em São Paulo. Como uma mestra de xadrez, ela antecipava cada movimento do adversário, movendo as peças do tabuleiro com vários lances de antecedência. Cifra, vaze anonimamente as informações sobre a conta secreta do Sr. Vasconcelos na Suíça para a Receita Federal. Será o golpe de misericórdia. Alex, prepare o pintor fantasma da Valentina para testemunhar na comissão de investigação de plágio da comunidade artística na próxima semana. Garanta sua proteção. Suas ordens eram executadas sem falhas. Certa noite, enquanto observava a situação sozinha no cubo, recebeu uma videochamada do professor Lira, seu mentor da faculdade e a única pessoa na Faria Lima que conhecia seu passado. Isadora, já não é o suficiente?
O grupo V e V já está em estado terminal. A vingança acabou. No rosto do professor Lira, do outro lado da tela, havia uma expressão de preocupação. Não, professor. Ainda não acabou, respondeu Isadora firmemente. Eu não estou tentando apenas derrubá-los. Quero destruir completamente a mentira que eles criaram, e sobre as cinzas, reerguer a verdade. E você acha que isso vai te trazer salvação? Eu não busco salvação. Este é apenas um trabalho que eu preciso terminar. Após a chamada, Isadora voltou a olhar para os monitores. Neles, o vasto império do grupo V e V queimava espetacularmente, consumido pelo ataque da Black Ark, a grande ave negra de asas abertas. Em seus olhos não havia compaixão, piedade ou culpa. Apenas a determinação obstinada da artista que 18 anos atrás teve seus pincéis quebrados e que agora estava finalizando sua última obra. Com o ataque implacável da Black Ark, o paraíso dos sonhos criado por Valentina, a Ilha Elisia, começou a rachar profundamente. O primeiro a abandoná-la foi o dinheiro. Os VVIPs que haviam comprado títulos de membro, ao verem a queda das ações do grupo V e V e o risco associado à família, cancelaram seus contratos em massa, exigindo multas pesadas. As reservas das vilas de luxo, que custavam dezenas de milhares por noite, foram todas canceladas. Os helicópteros e iates que serviam a ilha pararam de operar. A Ilha Elisia, antes o lugar mais luxuoso do mundo, transformou-se em uma gigantesca ilha fantasma em poucas semanas. Em seguida, as pessoas se foram. Os hoteleiros, chefes e funcionários de elite com os salários atrasados começaram a deixar a ilha um por um. O mato e a poeira tomaram seus lugares. O mármore branco perdeu o brilho, e a Lagoa Esmeralda começou a criar algas. As caras obras de arte negligenciadas começaram a enferrujar e desbotar, parecendo lápides em um vasto cemitério. A vida de Valentina também despencou do paraíso para o inferno. Ela era convocada diariamente para depor. Sua reputação de artista foi substituída pela infâmia de plagiadora e fraudadora. As galerias e colecionadores que antes disputavam suas obras agora as revendiam ou até mesmo a processavam, questionando sua autenticidade. Suas redes sociais foram inundadas de críticas e zombarias. Seus amigos da alta sociedade a ignoravam. A mansão dos Vasconcelos era um campo de batalha diário. A culpa é toda sua, gritava o senhor Vasconcelos, seu pai. Se você não tivesse despejado tanto dinheiro nessa ilha inútil, a empresa não estaria nessa situação. Ele culpava a filha por tudo. Sua mãe passava os dias dopada de calmantes. Não é verdade. Isso é uma armadilha de alguém. Da Isadora. Sim, com certeza é coisa dela, gritava Valentina, negando a realidade. Mas ninguém acreditava nela. Para eles, Isadora era apenas a garota fraca que eles haviam esmagado 18 anos antes. A ideia de que ela pudesse se tornar uma gigante da Faria Lima para se vingar era inconcebível. Eles pensavam estar lutando contra um inimigo invisível, sem perceber que o monstro que enfrentavam era fruto de sua própria arrogância e ganância. Um dia, o advogado do senhor Vasconcelos, como última esperança, fez uma proposta. Presidente, só há um lugar que pode nos salvar agora. Onde? A Black Ark Investimentos, na Faria Lima. Eles têm sido os mais agressivos na aquisição de empresas em dificuldades ultimamente. Precisamos tentar negociar com eles, entregar a empresa em troca da minimização das acusações criminais contra a família. Black Ark Investimentos. Agarrando-se a essa última esperança, eles engoliram o que restava de seu orgulho e contataram a Black Ark. Eles não sabiam que o caminho que estavam tomando não levava à salvação, mas à guilhotina. Dentro de seu paraíso rachado, eles estavam abrindo as portas para sua própria destruição. E do outro lado da porta, Isadora os esperava com um sorriso frio. No limite do desespero, a Black Ark Investimentos parecia a única saída para a família Vasconcelos. Eles sabiam da reputação da Black Ark como uma caçadora de empresas cruel e implacável, mas não estavam em posição de escolher. Entregar a empresa inteira era preferível a ir para a prisão.
O Sr. Vasconcelos, através de seu advogado, implorou por uma reunião. Após dias de silêncio angustiante, finalmente receberam a resposta. A presidente concordava em encontrá-los pessoalmente. O local seria a sede em São Paulo. Como o Sr. Vasconcelos estava proibido de sair do país, Valentina e sua mãe embarcaram no voo para São Paulo. Antes acostumadas a viajar de primeira classe, agora, com seus bens congelados, tiveram que se espremer na classe econômica. Durante as longas horas de voo, Valentina não conseguiu dormir, consumida pela humilhação e ansiedade. Ao chegarem em frente ao arranha-céu da Black Ark, mãe e filha se sentiram esmagadas por sua imponência. A sede do Grupo V&V, que um dia lhes pareceu o centro do mundo, não passava de uma caixa de fósforos em comparação. O interior do prédio parecia um museu de arte moderna. O ar era silencioso e frio, os funcionários impassíveis. Intimidadas, seguiram as instruções da recepção até a cobertura no último andar, o escritório da presidente. Enquanto o elevador subia, a mente de Valentina fervilhava. Que tipo de pessoa seria o presidente da Black Ark? Um financista judeu notório? Um magnata chinês impiedoso? Ela teria que apelar para sua compaixão e implorar pela clemência de seu pai. No último andar, um assistente chamado Alex as recebeu. Ele as guiou em silêncio até uma porta que parecia uma escultura monolítica. A porta se abriu sem ruído, revelando um espaço avassalador. O escritório era vasto e quase vazio. Uma parede inteira de vidro oferecia uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo e do Parque Ibirapuera, como uma pintura viva. De costas para a paisagem deslumbrante estava uma figura. Esguia, mas com uma silhueta que emanava uma tensão de aço. A viagem deve ter sido cansativa. A voz era de uma mulher. Clara, mas desprovida de emoção, como a de uma inteligência artificial. Valentina e sua mãe entraram cautelosamente. A mulher se virou lentamente. E naquele instante, o tempo parou para Valentina. Diante dela não estava nenhum financista que ela pudesse ter imaginado. Era a garota que 18 anos antes, ela havia rotulado de ladra e jogado no abismo, a garota que ela havia apagado de sua memória. Era Isadora Mendes. Quanto tempo, Valentina? E a senhora também, como vai? Um leve sorriso pairava nos lábios de Isadora. Era o sorriso do diabo recebendo visitantes no portão do inferno. Valentina ficou paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A pergunta estranha na festa, a queda inexplicável da empresa e agora, Isadora diante dela. Tudo havia sido uma gigantesca ópera de vingança, planejada por uma única pessoa. Como? Como você? A presidente da Black Ark, ela conseguiu balbuciar. O desespero a envolveu. Não havia mais para onde fugir. O lugar onde viera buscar sua última salvação era, na verdade, seu túmulo. O escritório de Isadora, ou melhor, o laboratório da alquimista, mergulhou em um silêncio pesado. Valentina e sua mãe desabaram no sofá, como se suas almas tivessem sido arrancadas, olhando fixamente para Isadora. Choque, pavor e uma traição tardia se misturavam em seus rostos. Foi tudo obra sua, não foi? Como você ousa fazer isso com a gente? Gritou a mãe de Valentina, com a voz aguda. Mas em sua voz o medo era mais forte que a raiva. Isadora sentou-se elegantemente no sofá oposto, cruzando as pernas. Ela as examinou lentamente, como se estivesse avaliando objetos antigos e empoeirados. Obra minha? Eu apenas fiz um julgamento de investimento racional. Uma empresa cheia de dívidas excessivas e vaidade não tem futuro. O grupo V&V desmoronou por conta própria. Eu só informei a hora exata em que isso aconteceria. A atitude descarada e fria de Isadora fez Valentina recuperar os sentidos. Mentira! Você nos mirou desde o início. Para se vingar. Por causa do que aconteceu há 18 anos. Há 18 anos? Isadora inclinou a cabeça, fingindo não se lembrar. Ah, você quer dizer aquela vez?
Quando fui acusada de roubar sua caneta e copiar sua pintura? Quase me esqueci. Foi algo tão insignificante. Suas palavras foram como adagas no coração de Valentina. O que para ela fora uma aposta de vida ou morte, para Isadora era insignificante. Uma humilhação insuportável a invadiu. Você quer saber como me tornei a presidente da Black Ark? Isadora a interrompeu. Foi graças a você. Porque você quebrou meus pincéis, eu troquei a tela pelo mundo e as tintas pelo dinheiro. Talvez eu devesse até te agradecer. Se não fosse por você, eu ainda estaria pintando em um quartinho qualquer. Cada palavra dela era uma lâmina afiada. Valentina não conseguia mais falar. Ela percebeu que a soberana ali não era ela, mas a mulher à sua frente. O destino de sua família estava inteiramente nas mãos daquela que ela havia esmagado 18 anos antes. Isadora se levantou e foi até um cavalete em um canto do escritório. Sobre ele, uma tela enorme, mas completamente branca. Bem, vamos falar de negócios agora? Sobre o grupo V&V, que vocês tanto querem proteger. E sobre o futuro de vocês. Ela pegou uma paleta e uma espátula ao lado da tela. Não é como se não houvesse nenhuma opção. Ao ouvir isso, os olhos das duas mulheres brilharam. Como se tivessem visto um raio de luz no abismo do desespero. O que eu preciso fazer? Eu faço qualquer coisa. Farei tudo o que você mandar, por favor, só salve meu pai, implorou Valentina. Isadora, sem se virar para ela, espremeu tinta preta na paleta. O que eu quero não é a empresa. Ela raspou a tinta com a espátula e disse em voz baixa. O que eu quero é destruir com minhas próprias mãos o que vocês têm de mais precioso. E sobre as ruínas, pintar um quadro inteiramente novo. Não era uma negociação. Era a sentença irrevogável de um criador para sua criatura. Valentina percebeu que estava enfrentando não uma simples sede de vingança, mas a obsessão maníaca de uma artista que queria transformar tudo em sua obra. Diante dessa loucura, ela era uma presença pequena e impotente. O que temos de mais precioso? O que isso quer dizer? Perguntou a mãe de Valentina, com a voz trêmula. Isadora, ainda de costas para a tela, misturando as tintas na paleta, respondeu, o que é mais precioso para vocês? Dinheiro, honra e essa vaidade que vocês chamam de arte. Quero que coloquem tudo isso na minha paleta. Isadora se virou e olhou diretamente para Valentina. Seus olhos eram frios e analíticos, como os de um pintor concebendo uma obra. Vocês não sabem a verdadeira natureza do crime que cometeram. Por isso, a partir de agora eu vou pintar para vocês, um por um. Usando a paleta dos seus pecados. Ela ligou a gigantesca parede de mídia do escritório. Na tela, não apareceu o logotipo do grupo V&V, mas a imagem da pintura que Isadora pretendia submeter ao concurso de arte 18 anos atrás. Uma paisagem noturna de um bairro pobre com cores escuras, mas quentes. Você se lembra desta pintura, Valentina? Valentina baixou a cabeça. Você roubou esta pintura. Não apenas copiou a ideia. Você roubou o sonho e a alma contidos nela. E sobre isso construiu sua fama fraudulenta. A imagem na parede mudou. Desta vez apareceram as pinturas que Valentina havia lançado como artista. Obras vistosas, mas vazias. Todas essas pinturas foram feitas por um pintor fantasma, não é? Você nunca nenhuma vez criou algo de verdade com suas próprias mãos. Sua vida inteira é um plágio, uma farsa. E o senhor? Vasconcelos. O olhar de Isadora se dirigiu ao vazio, mas suas palavras eram para o pai de Valentina no Brasil. Ele construiu aquela torre de Babel chamada Elisia explorando as lágrimas e o suor de inúmeras pessoas. Não pagou fornecedores, demitiu funcionários injustamente e destruiu a natureza. E sobre todos esses pecados, vocês colocaram um rótulo de luxo e arte. Isadora voltou para a tela. Com a espátula suja de tinta preta, ela traçou uma linha áspera no meio da tela branca. Agora é hora de pagar por todos esses pecados. Ela apresentou suas condições, muito mais duras e simbólicas do que se poderia imaginar. Primeiro,
Todos os ativos do Grupo V e V serão transferidos para a Black Ark. Segundo, a família Vasconcelos devolverá à sociedade toda a fortuna acumulada ilegalmente. Terceiro, ela fez uma pausa e olhou para Valentina. Valentina, você confessará publicamente que todas as obras lançadas em seu nome são falsificações e se aposentará para sempre do mundo da arte. E todos os lucros que você obteve serão doados para um fundo para artistas emergentes. Por último, vocês viverão no lugar que eu designar, da maneira que eu designar, sentindo o peso de seus pecados pelo resto de suas vidas. Se não aceitarem essas condições, em vez de levar o Grupo V e V à falência, entregarei imediatamente todos os documentos ao Ministério Público. O Sr. Vasconcelos passará o resto da vida na prisão, e você também não escapará de uma sentença por fraude e violação de direitos autorais. A escolha é de vocês. Dito isso, ela voltou a traçar linhas ásperas na tela, como se estivesse gravando cada um dos crimes da família Vasconcelos. Diante dela, Valentina e sua mãe assistiam, aterrorizadas, à pintura horrível que seus pecados criavam. Era uma marca indelével que nem dinheiro nem poder poderiam apagar. O ultimato de Isadora foi como uma sentença de morte para Valentina. Perder dinheiro e fama era terrível, mas ter sua própria existência negada era ainda pior. Ser a artista Valentina Vasconcelos era sua vida, seu último resquício de orgulho. Destruir isso com as próprias mãos. Não. Eu não posso fazer isso. Prefiro morrer, gritou Valentina, perdendo a razão. Ela podia entender a vingança de Isadora, mas não podia tolerar a profanação de sua arte. A arte? Isadora parou de pintar e soltou uma risada de escárnio. Você chama o que você faz de arte? Comprar talento com dinheiro e construir uma reputação com mentiras? Você não tem nem o direito de pronunciar a palavra sagrada, arte. Você é apenas uma fraudador que insultou a arte. Cala a boca. O que você sabe? Uma revista como você, o que sabe sobre arte? A revista? Isadora largou a espátula e se aproximou lentamente dela. Seus olhos estavam mais frios que gelo. Sim, eu sou uma revista. Desde o dia em que você esmagou meu sonho 18 anos atrás, decidi adorar o dinheiro em vez da arte. Mas sabe de uma coisa, Valentina? Quando me tornei essa revista e olhei para o mundo, comecei a ver coisas que não via antes. Ela parou bem em frente a Valentina. Sabe por que suas pinturas são falsas? Porque nelas não há falta. São pinturas de alguém que nunca desejou ardentemente por algo, nem nunca perdeu nada. É por isso que suas pinturas são vistosas, mas não comovem ninguém. São apenas decorações caras, não arte. As palavras de Isadora atingiram precisamente o ponto mais dolorido de Valentina. No fundo, ela sabia. Sabia que seu talento não se comparava ao de Isadora. Por isso a invejou e roubou o que era dela. E nos últimos 18 anos, usou um pintor fantasma para esconder sua insuficiência. Valentina não conseguiu dizer mais nada, apenas começou a soluçar. O segredo que ela guardou por toda a vida, seu mais profundo complexo de inferioridade, fora exposto cruelmente por Isadora. Foi então que sua mãe, que estava ao seu lado, caiu de joelhos. Isadora. Não. Presidenta Mendes. Por favor, poupe a minha Valentina. A culpa foi toda minha. Eu criei minha filha mal. Por favor. Com a súplica da mãe, o último pilar do orgulho de Valentina desmoronou. Ela se ajoelhou ao lado da mãe. A musa que um dia teve o mundo a seus pés agora estava prostrada no chão frio, tendo perdido tudo. Eu errei, Isadora. Eu errei em tudo. Por favor, me perdoe. Eu farei tudo o que você mandar. Abro mão de tudo. Por favor. Valentina se agarrou a Isadora, o rosto coberto de lágrimas. Mas o olhar de Isadora permaneceu inabalável. Ela olhou friamente para as duas mulheres ajoelhadas. Perdão? Eu nunca aprendi a perdoar. Ela voltou para o cavalete. Isto não é perdão. É apenas a última etapa do meu trabalho.
o processo de completar minha obra de arte usando vocês, materiais imundos. Ela espremeu tinta branca na paleta. E começou a cobrir a tela preta com a tinta branca. Como se estivesse apagando a escuridão para anunciar um novo começo. Observando aquilo, Valentina entendeu. Isadora não tinha a menor intenção de perdoá-la. Ela nem sequer merecia ser perdoada. Ela era agora apenas um pingo de tinta para completar a obra-prima de Isadora. O desespero consumiu completamente sua alma. A mulher que um dia se acreditou artista era agora apenas uma obra fracassada, impotente e destruída diante de uma artista maior. Depois que Valentina e sua mãe voltaram do exterior, as condições impostas por Isadora foram cumpridas rapidamente. Valentina convocou uma coletiva de imprensa e, em lágrimas, confessou que todas as suas obras eram falsificações criadas por um pintor fantasma. O mundo da arte brasileiro ficou em choque, e ela foi despojada de todas as honras, efetivamente banida para sempre. Seu pai, o Sr. Vasconcelos, assinou a renúncia ao controle da empresa e prometeu doar toda a sua fortuna à sociedade, enquanto enfrentava o julgamento por suas acusações criminais. A Black Ack absorveu todos os ativos do grupo V&V. E Isadora, como prometido, designou um lugar para a família Vasconcelos viver. A Ilha Elisia. O paraíso dos sonhos que eles criaram. Agora, uma ilha fantasma, abandonada e sem vida. Isadora lhes deu um dos menores e mais antigos alojamentos de funcionários da ilha, deixando apenas as instalações mínimas de eletricidade e água. O Sr. Vasconcelos permaneceu no continente para o julgamento, enquanto Valentina e sua mãe foram aprisionadas na ilha deserta. Alimentos básicos eram entregues periodicamente, mas elas não tinham permissão para sair. Elas foram perfeitamente exiladas em seu próprio paraíso. Nos primeiros dias, Valentina se trancou no quarto, desesperada. O salão de festas glamouroso, a Bela Lagoa, tudo agora parecia um monumento ao seu fracasso. À noite, a ilha era tomada pelo silêncio e pela escuridão, e o som das ondas e do vento parecia o lamento dos mortos. Sua mãe, incapaz de lidar com a realidade, sofreu um colapso nervoso e passava o dia inteiro na cama. No final, tudo recaiu sobre Valentina. Pela primeira vez na vida, ela teve que cozinhar, limpar e lavar suas próprias roupas. Ela arrancou o mato para fazer uma pequena horta e pescou para conseguir comida. O ícone da cultura de luxo era agora uma náufraga em uma ilha deserta. Mais difícil que o sofrimento físico era a solidão avassaladora e o auto-ódio. Ela vagava pelo resort vazio, remoendo o passado, a crueldade que infligiu a Isadora, sua vida de mentiras e o presente em que perdeu tudo. Um dia, ela viu seu reflexo no vidro do salão principal. O rosto queimado de sol, as mãos ásperas pelo trabalho, os olhos sem vida. Sua imagem se sobrepôs à da Isadora de 18 anos atrás, sempre sombria e encurvada. Naquele momento, pela primeira vez, ela compreendeu a dor de outra pessoa. Compreendeu que o que roubara não era apenas uma pintura e uma caneta, mas a vida e a alma de uma pessoa. Ela caiu de joelhos diante do vidro e chorou compulsivamente. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram as primeiras lágrimas de verdadeiro arrependimento. Na ilha abandonada, ela finalmente estava se confrontando. O castelo glamouroso havia desmoronado, deixando apenas uma realidade miserável e o remorso. A vingança de Isadora foi um sucesso completo. Ela não apenas destruiu Valentina fisicamente, mas abalou sua alma até o âmago. Mas e a própria Vingadora? Como estava seu coração após completar sua missão? Na cobertura em São Paulo, Isadora estava em frente à enorme janela de vidro, olhando para as luzes da cidade com indiferença. A vingança estava consumada. Valentina estava exilada em seu próprio paraíso, e o grupo V&V era agora um dos portfólios mais lucrativos da Black Ack. A chama do ódio que a consumira por 18 anos finalmente devorou tudo, deixando apenas cinzas. Ela era vencedora. Uma vencedora absoluta e perfeita. Mas estranhamente em seu coração, em vez de alegria ou euforia, havia apenas um vazio gelado, como um vento cortante.
Era a sensação de um ateliê vazio após uma obra-prima, na qual se trabalhou por muito tempo ter sido vendida. A destruição não lhe trouxera o prazer da criação. Ela relembrou os últimos meses. A noite em Elisia, o rosto arrogante de Valentina e, por fim, sua imagem patética, ajoelhada e implorando por perdão. Houve um prazer intenso naqueles momentos, mas foi fugaz como espremer uma tinta vibrante na paleta, deixando apenas uma mancha na tela. A vingança não curou suas feridas. A cicatriz da garota rotulada de ladra, cujos pincéis foram quebrados, ainda estava lá, no lugar mais profundo de seu coração. A vingança apenas a cobriu com uma armadura grossa, mas não a cicatrizou. Agora que o objetivo da vingança havia desaparecido, o peso da armadura parecia ainda maior. O que eu pinto agora? Era como se o grande tema que guiara sua vida tivesse desaparecido. Ela tinha dinheiro, fama, poder, tudo o que o mundo desejava, mas se sentia como uma pintora perdida diante de uma tela em branco. Ela foi para seu ateliê. Lá estava a mesma tela em que pintara na frente de Valentina e sua mãe. Uma pintura abstrata, uma mistura áspera de preto e branco. Uma obra que parecia conter destruição, caos e um vislumbre de purificação. Ela olhou para a pintura por um longo tempo. Era isso que ela queria pintar? Então, o rosto do professor Lira, seu mentor da faculdade, veio à mente. Você acha que isso vai te trazer salvação? Sua voz ecoou em seus ouvidos. Salvação. Ela achava que nunca havia desejado tal coisa. Mas talvez esse vazio terrível fosse o grito de uma alma ansiando por redenção. Ela chamou Alex. A ilha Elisia. Todas as operações foram suspensas. Apenas uma equipe mínima de manutenção permanece. Valentina Vasconcelos e sua mãe estão no alojamento designado. Prepare o avião. Vou para o Brasil amanhã de manhã. Entendido. Qual o destino? Ilha Elisia. Ela não sabia por que queria ir para lá. Talvez para ver sua obra destruída com os próprios olhos. Ou talvez por uma vaga esperança de encontrar uma nova inspiração em meio às cinzas. A solidão do criador não vem diante da obra concluída, mas quando ele não consegue pintar a próxima. Para pintar seu próximo quadro, ela precisava voltar ao lugar onde tudo foi destruído. No dia seguinte, Isadora chegou ao Brasil em seu jato particular. De lá, pegou um helicóptero para a deserta Ilha Elisia. O lugar onde a festa glamourosa acontecerá um ano antes era agora uma ruína desoladora. Ela caminhou lentamente pela ilha. Estátuas enferrujadas, jardins tomados pelo mato, janelas empoeiradas, tudo era obra sua. Destruição perfeita. Mas seu coração não se moveu. Ela se dirigiu ao velho alojamento de funcionários onde Valentina estava. Hesitou na porta, mas então Valentina, sentindo sua presença, saiu. Em um ano, Valentina havia se tornado uma pessoa completamente diferente. O rosto queimado de sol, o corpo mais forte pelo trabalho, e acima de tudo, a arrogância e a vaidade haviam desaparecido de seus olhos. Em seu lugar, havia uma profunda resignação e tristeza. As duas se olharam em silêncio por um longo tempo. Foi Valentina quem quebrou o silêncio. O que faz aqui? Sua voz era baixa e rouca. Vim ver minha obra, respondeu Isadora, indiferente. Sua obra? Esta ruína é a sua obra? Havia um traço de ressentimento na voz de Valentina. Sim. É a obra que concebi por 18 anos. O que você acha? Gostou? Diante da pergunta provocadora de Isadora, Valentina balançou a cabeça. Não. Não gostei. Isto está apenas vazio. Não há nada aqui. A resposta de Valentina atingiu Isadora em cheio. Era exatamente o que ela mesma sentia. Você também sabe, não é? Que a destruição não deixa nada para trás. Você me destruiu, mas no final você também não ganhou nada. Naquele momento Isadora percebeu. A pessoa à sua frente não era mais a vilã tola de 18 anos atrás. Era um ser humano que, através do sofrimento e do arrependimento, havia alcançado uma verdade mais profunda que a sua.
Eu pensei em você todos os dias neste último ano, continuou Valentina. No quanto você deve ter sofrido, no quão terrível foi o que eu fiz. E eu entendi. O que eu roubei de você não foi uma pintura. Foi o seu tempo. O tempo precioso em que você poderia ter pintado e sonhado. Eu roubei isso de você. Valentina apontou para a pequena horta que cultivava ao lado do alojamento. Cuidando disto, eu aprendi. O quão difícil é cultivar e criar algo. E a imensa alegria que isso traz. Eu roubei essa alegria de você. Isadora não conseguiu dizer nada. Ela veio em busca de vingança, mas sentia que seu alvo, Valentina, estava mais perto da porta da salvação do que ela. A voz do professor Lyra pareceu ecoar em sua mente. Você não era uma gênia da destruição, mas da criação. Você tinha o dom de reconhecer o valor. Agora, esta tela destruída é sua. O que você vai pintar? Isadora olhou para a ilha abandonada e para Valentina, que se tornará parte dela. E em sua mente o contorno de sua próxima obra começou a se formar. Era uma pintura de uma dimensão totalmente nova, completamente diferente da destruição ou da vingança. A verdadeira dona da tela estava prestes a pegar um novo pincel. De volta a São Paulo, Isadora se trancou em sua cobertura por dias. E finalmente tomou uma decisão. Ela mobilizou todos os recursos da Black Ark para iniciar um novo projeto. Começou a reformar completamente a abandonada Ilha Elisia. Mas não para transformá-la em um resort de luxo como antes. Ela demoliu todas as instalações comerciais e, em seu lugar, construiu estúdios de criação ecológicos, espaços de exposição e alojamento simples. Meses depois, a Ilha Elisia renasceu com um novo nome, Ilha Fênix. A ilha da ave que ressurge das cinzas. A Ilha Fênix se tornou a sede de um programa de residência artística que oferecia acomodação, alimentação e espaço de criação gratuitos para jovens artistas talentosos de todo o mundo. Havia apenas um critério para a seleção: ser um artista que, apesar dos preconceitos e dificuldades do mundo, nunca abandonou seus pincéis. Isadora queria devolver aos jovens artistas em situações semelhantes a sua oportunidade que lhe fora roubada. Quando o projeto foi lançado com sucesso e os primeiros artistas residentes começaram a criar vibrantemente na ilha, Isadora enviou uma carta a Valentina. Dentro, junto com o guia do programa da Ilha Fênix, havia um anúncio de emprego para assistente de estúdio. As principais tarefas eram preparar telas para os artistas, limpar os ateliês e gerenciar tintas e materiais. O salário era o mínimo, e a acomodação era o menor quarto da ilha. No final da carta havia uma breve mensagem de Isadora. Isto não é perdão. É a primeira parcela da dívida que terei de pagar por toda a vida. Você terá que assistir pelo resto da vida como os sonhos que eu roubei de você florescem nas mãos de outros. Este é o meu castigo para você, e a única chance que você terá de renascer de seus pecados. Ao receber a carta, Valentina chorou por um longo tempo. Não eram lágrimas de humilhação ou raiva. Eram lágrimas de alívio e gratidão por finalmente ter recebido uma chance. Dias depois, Valentina foi ao escritório de administração da Ilha Fênix e entregou seu contrato de trabalho assinado. A partir daquele dia, ela começou a trabalhar no nível mais baixo da ilha. A antiga dona da ilha era agora uma funcionária que fazia trabalhos braçais para ajudar jovens artistas. Ela preparava telas, lavava pincéis e limpava o chão em silêncio. Os jovens artistas que a princípio a tratavam com desconfiança, aos poucos abriram seus corações para sua atitude sincera. Com base em sua própria experiência de fracasso, ela às vezes lhes dava conselhos sobre suas obras ou confortava seus corações cansados. Ela não era mais uma artista. Mas pela primeira vez sentia a verdadeira alegria da arte. Não a alegria de criar, mas a alegria de ajudar a criação. De longe, Isadora observava todo o processo. Ela não perdoou Valentina. Mas deu a Valentina, e a si mesma, uma chance chamada redenção. Um ano depois, a Ilha Fênix era conhecida entre os jovens artistas de todo o mundo como a Ilha dos Sonhos. Os artistas que saíam de lá ganhavam destaque em bienais e feiras de arte,
e toda a ilha vibrava com energia criativa. Isadora visitou a ilha depois de muito tempo. Ela não usava mais a armadura de presidente da Black Ark. Com uma camisa de linho confortável e calças de algodão, ela se misturava naturalmente à paisagem da ilha. Ela se dirigiu a uma pequena galeria no centro da ilha, onde estava acontecendo uma exposição coletiva dos artistas que residiram lá no último ano. A galeria estava cheia de obras que transbordavam personalidade e paixão. Isadora apreciou cada pintura lentamente. Em seu rosto, pela primeira vez em muito tempo, havia um sorriso relaxado e caloroso. Então ela viu Valentina em um canto da galeria, organizando as obras. Ela ainda trabalhava como assistente de estúdio. Isadora se aproximou silenciosamente. Como vai? A voz de Isadora fez Valentina levantar a cabeça. Ela sorriu levemente e respondeu, bem. Graças a você. Um silêncio estranho, mas não mais cheio de ódio ou ressentimento, pairou entre elas. Uma calma peculiar. Você tem pintado? Perguntou Isadora, como quem não quer nada. Valentina balançou a cabeça. Não. Eu não tenho mais o direito de pintar. Em vez disso, gosto de ver as pinturas desses jovens. Eles têm o que eu nunca tive. Ela olhou para as pinturas na galeria com um carinho genuíno. Meu trabalho é apenas ajudar silenciosamente para que esses jovens talentosos não cometam os mesmos erros estúpidos que eu cometi. Ao dizer isso, seu rosto exibia uma paz mais profunda do que em qualquer momento de seu passado. Isadora não disse mais nada. Apenas deu um leve tapinha no ombro de Valentina e saiu da galeria. Ela subiu a colina mais alta da ilha e observou o mar ao pôr do sol. O crepúsculo avermelhado tingia o mundo inteiro. Como uma pintura magnífica em uma tela gigante. Ela finalmente entendeu. A verdadeira alquimia não era transformar chumbo em ouro. Era fazer brotar nova vida e esperança das cinzas e dos pecados considerados inúteis. Ela havia transformado o pecado frio e sombrio de sua vingança no solo fértil que nutria os sonhos de inúmeros jovens. Isso, mais do que qualquer sucesso financeiro, era a maior obra-prima de sua vida. Isadora não era mais a encarnação da vingança, nem a criadora solitária. Ela se tornará uma nova alquimista que sabia abraçar suas feridas e seu passado e usá-los como degraus para um amanhã melhor. Do alto da colina, observando sua obra de arte